Hoje eu quero falar como que a gente pode usar o comportamento de manada para dar mais resultado para os nossos alunos, para os nossos mentorados. Estava aqui na minha leitura matinal e cheguei aqui na parte do livro que eu estou lendo, né, que é o Nudge, que fala sobre o comportamento de manada, e eu já consegui enxergar diversos exemplos nas mentorias que eu toco, nos grupos que eu conduzo, e como que a gente pode usar isso de uma maneira que leve os nossos alunos mais rápido para o resultado que a gente deseja para eles, né? Antes de falar especificamente do comportamento de manada, quero trazer um contexto maior sobre como que o ser humano age para tomar decisões, né? De maneira geral, decisões tomadas no calor do momento costumam ser decisões erradas, costumam causar problemas, né? E muito é por causa de dois fatores aqui que o livro traz: tentação e distração. E aí ele conta uma história para ilustrar isso, né? Que é basicamente o seguinte: estava uma reunião de amigos, adultos, né? Professores universitários, tomando vinho na casa de alguém. E aí o anfitrião coloca ali no meio da mesa da galera um pote de castanha. Naturalmente, um começa a comer, o outro começa a comer e fica ali. E aí, porventura, o cara decide: pô, isso aqui realmente tá comendo muito, vou levar lá pra cozinha. Depois que ele levou o pote de castanha pra cozinha e voltou, todo mundo falou: nossa, graças a Deus que você tirou isso daqui. Nossa, mas por quê? Porque as pessoas estavam comendo ali no impulso. Quem nunca, né? Se você colocar um pote ali de um doce que é bom, ou de uma castanha, ou de um amendoim, esses snacks, é normal, né? Que você fica ali conversando, vai comendo e nem percebe. Mas essa é justamente a questão, né? Você tá ali tomado pelo impulso, você não tá consciente de, eu quero comer a castanha. Você só vai comendo porque tá ali, tá todo mundo comendo também, né? E aí, esse tipo de atitude, nossa, faz com que seja necessário a gente estruturar algumas estratégias de autocontrole. Exemplo, né? Controlar o nosso ambiente de qualquer forma para combater esses impulsos. Qual foi a estratégia ali do anfitrião? Vou tirar isso daqui da nossa frente, vou levar para a cozinha, resolveu o problema e todo mundo saiu feliz. E aí, cara, o livro traz vários exemplos de estratégias de autocontrole, né? Que basicamente é a gente moldar ali o ambiente para facilitar com que a gente tome as melhores decisões. O livro conta um exemplo de um despertador que ele tem um limite ali do soneca. Quando você aperta o soneca, você bota um limite. Beleza, 5 minutos de soneca. Depois desses 5 minutos, o despertador levanta da mesa, sai da mesa, começa a rodar pela casa fazendo barulho, você é obrigado a levantar. Por quê? Porque tem gente que toca no soneca uma vez, 2 vezes. Agora, não tem como você dormir de novo se tem lá um robozinho andando igual maluco na sua casa e gritando, né? Outro tipo de estratégia de autocontrole que ele traz aqui você que está em dieta, você pegar pratos menores para comer, você naturalmente vai comer menos, você não comprar as besteiras para sua casa. Só que aqui ele já traz uma outra estratégia que eu vejo que faz bastante sentido para a gente incentivar os nossos grupos, os nossos alunos. Inclusive, vou dar um exemplo de um evento presencial que eu fui. Ele fala de como que fazer apostas podem ter esse efeito de autocontrole e de se manter ali. Ele conta uma aposta que os dois autores do livro fizeram, que eles tinham um desafio de se manter em peso, né, num determinado peso ali. Cada um se comprometeu com o seu peso e aí eles tinham a seguinte regra: a qualquer momento, com um dia de antecedência, um pode avisar o outro que ele tem que se pesar. Tipo assim, você tem que se pesar amanhã aí e me dizer quanto você tá pesando. E se você estiver pesando mais do que a gente combinou, você vai me pagar $100. Então, assim, a iminência dessa checagem de peso e a iminência também, né, a possibilidade de ter que pagar, fez com que eles mantivessem o peso. E ele até trouxe o dado, eu não lembro, mas eu acho que ao longo de 4 meses, só 2 vezes algum deles estava acima do peso. Então foi uma estratégia bem eficaz. Como que a gente pode fazer isso, né, com os nossos alunos? Eu vou dar o exemplo de algo que eu vivi. Eu fui num evento do Pedro Sobral, o Subido ao Vivo, e lá teve uma palestra do Wendel de Carvalho, e ele estava falando sobre prospecção, sobre crescimento de empresa, né?
E aí, basicamente, ele falou assim, ó, pega uma dupla aí, forma uma dupla. E aí a gente formava uma dupla e a gente tinha que se comprometer com quantas prospecções a gente ia fazer. E aí, enfim, né, cada um, eu podia escolher, eu vou fazer 2 prospecções por dia, você vai fazer uma. Só que tinha a questão, cara, toda vez que você não bater a meta diária, você vai me fazer um Pix de R$ 50. E eu tô falando desse exemplo com conhecimento de causa. Eu acabei não aderindo ao desafio, porque, enfim, eu não estava no momento de crescer a empresa, eu queria, inclusive, diminuir a empresa. Mas eu acompanhei vários amigos que participaram desse desafio. E ninguém queria fazer o Pix. Ou seja, todo mundo cumpria as metas. E eu vi, cara, pessoas manterem essas metas por 2 meses. Foi uma dinâmica muito poderosa. Então, assim, como que hoje você pode criar esse tipo de desafio no seu grupo de alunos, no seu grupo de mentoria, para conseguir fazer eles se comprometerem com algo específico, né? Eu já comecei a ter uma ideia para um dos grupos que eu toco. Um dos grupos que eu toco é um grupo que a gente ensina engenheiros a crescer a própria empresa, conseguir clientes de uma maneira mais previsível, né? E uma das estratégias que a gente levou para eles é o posicionamento nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. Então você ter uma frequência mínima ali de 1 post por semana, 2 posts por semana. Será que não pode ser uma estratégia para eu usar? Chegar lá para eles, ó, gente, pega uma dupla e se compromete a quantos posts você vai fazer por semana. Pode ser 1, pode ser 3, não precisa ser o mesmo número da sua dupla, mas sempre que vocês não baterem, vocês vão fazer um Pix de R$ 20 pro coleguinha. E isso é algo controlado entre eles, óbvio, né? Porque a gente, como mentor, teria um certo conflito ali em gerenciar esse dinheiro. E também tem o fato da relação ser de cima para baixo, né? O mentor está acima do mentorado. Agora, a galera que está ali lateral, nossa, isso pode ser bem eficaz. Eu vi isso funcionando ali por 2 meses pós-evento. E é algo que dá pra gente usar aqui nos nossos grupos, né? Aí agora a gente entra de fato, então, né, no que é o comportamento de manada e como que a gente pode usar isso no nosso negócio. Primeiro, comportamento de manada de maneira geral. Se você vê os outros fazendo, tem mais chance de você fazer também. E aí o autor dá 2 exemplos bem curiosos. Ele fala que meninas adolescentes, se as amigas engravidam, tem mais chance de engravidar. Obviamente, se todos os outros fatores se mantiverem constantes, tá? E aí ele dá o exemplo da obesidade também, né? Ele fala como a obesidade contagia. Se os seus amigos engordam, é mais provável que você engorde. Isso é um dos exemplos de como o ser humano, né, se leva nesse comportamento de manada e é regido por essa aprovação social e essa pressão social. Ele traz um exemplo mais preocupante dessa questão, que é que às vezes a gente contraria o nosso sentido para ter conformidade com o grupo. Ele faz um experimento. Imagina o seguinte, né? Vou dar um exemplo mais chulo assim, só para não perder muito tempo explicando. Pensa que você está num grupo e aí você tem que responder: quanto que é 2 mais 2? Aí todo mundo fala 4, 4, 4, 4, 4. Beleza. E aí depois você vai pro individual. Aí pergunta, todo mundo tem as respostas e tal. 2 mais 2 é muito óbvio que é 4. Só que olha isso, mesmo quando as pessoas sabiam a resposta certa, se as primeiras pessoas e a maioria delas tivesse falado errado, a última provavelmente contrariaria o que ela sabe para ficar conforme ao grupo. Então imagina, tá lá, 2 mais 2, aí todo mundo começa a falar, é 3, é 3, é 3, é 3. A quinta pessoa já ia virar e falar assim, mas como assim, né? É 4, mas tá todo mundo falando 3, é 3. E o número era tipo, cara, 40% das pessoas contrariavam o que elas sabiam de fato, o que os sentidos dela conseguiam perceber, para ficar conforme ao grupo. Eu dei um exemplo muito, muito, muito absurdo, né? Porque o 2 mais 2 é algo que ninguém se sujeitaria. Só que exemplos como, que linha é maior, a primeira linha ou a segunda linha, sabe? Esse tipo de coisa, as pessoas tendiam ali a entrar em conformidade com o grupo. E aí ele também, em uma das partes do experimento, ele colocava um voluntário, né, como se fosse um espião ali, para tentar influenciar a decisão do grupo. E o espião conseguia sempre com sucesso, principalmente quando ele se colocava de maneira confiante e segura sobre a resposta dele. Ou seja, o fato de ter alguém ali dentro do grupo que tinha confiança em determinada resposta, aumentava a chance das pessoas escolher aquilo ali, mesmo quando elas, no íntimo,
achavam que ele estava errado. Olha que louco, né? Porque, como que essa influência social e esse comportamento de manada funciona. Então ele já tira a primeira lição disso aí, né? Pessoas coerentes e firmes podem influenciar grupos inteiros a se moldar a seus interesses, né? Não sempre tem alguém que é mais influente ali no grupo. E se a gente consegue fazer com que essa pessoa influente lute pelo bem comum, a chance de ter ali uma adesão de todo mundo e ter uma coerência do grupo é boa e indo para a direção certa, né? A outra coisa que ele traz que eu acho legal comentar é sobre tradição arbitrária, que uma das formas de ilustrar esse comportamento de manada. Pensa no seguinte, né? A sua mãe faz feijão do jeito que ela faz. E aí você vai perguntar, mãe, por que você faz feijão assim? Tem outros jeitos de fazer. Aí ela fala, não, eu sempre fiz assim. E aí, eu sempre fiz assim, a minha mãe faz assim. Aí você vai lá, ô vó, por que você faz feijão assim? Porque minha mãe faz assim, fazia assim, eu fazia com ela e tal, e aí eu faço assim desde sempre. Ou seja, o que é essa tradição arbitrária? É o tipo de comportamento que ele segue acontecendo, mesmo que as pessoas que se comportam de acordo com aquilo hoje não entendem a origem. Esse exemplo do feijão é o exemplo perfeito, né? A sua mãe faz assim porque a mãe fazia assim, aí a avó fazia assim porque a bisavó fazia assim, e é isso. E ninguém nunca para questionar. Mas peraí, tem outro jeito de fazer que é melhor. E isso, inclusive, né, é o viés do status quo. As pessoas costumam não questionar o status quo. A opção padrão é a opção padrão porque é assim, e não tem muita justificativa, né? Mas isso é mais um exemplo de como que essa pressão social afeta o comportamento das pessoas, né? É feito assim, todo mundo faz assim, então faz assim também. Mas por quê? Porque é assim. Beleza, tá, mas o que isso traz pra gente, né? Então, a gente, como arquitetos de escolha, podemos usar isso para instigar os indivíduos a tomar decisões melhores para eles. E aqui, né, ele traz isso, ele chama de arquitetos de escolha todo mundo que tem que desenhar situações para outras pessoas. Então, a gente como vendedor, a gente já é arquiteto de escolha. Você como mentor, como professor, você é arquiteto de escolha. Só para ter esse rótulo de identidade assim, para ficar claro também, né? Então tá, mas como é que a gente pode usar isso então para ajudar os indivíduos a tomar as melhores decisões? Pensando no seu grupo de alunos, né? O simples ato de você divulgar os exemplos bons, né? Os alunos que estão fazendo por onde, no meu caso lá da mentoria, se eu começar a mostrar, olha, o fulaninho de tal fez 2 posts nessa semana, olha, o ciclano fez 3 posts, olha que legal. Só de fazer isso, já tem mais chance de que outras pessoas postem também, por esse comportamento de manada, e eles verem que isso é comum, né? O meu cliente, que é parceiro da mentoria, ele falou, cara, eu tô vendo que a galera não tá se motivando tanto com o LinkedIn. O que será que a gente pode fazer para expandir mais a consciência deles, eles entenderem que isso é algo poderoso? A minha resposta foi, cara, eu acho que não tem muito o que fazer, eu acho que a gente vai conseguir mostrar para eles a importância de fazer isso quando a primeira pessoa tiver o resultado, de falar, olha, eu fiz 3 posts, eu consegui um lead, fechei um projeto e tal. E a gente ainda está no aguardo, né? A gente está incentivando eles a postarem. E quando sair o resultado, eu tenho certeza que a prova do resultado é, olha, alguém fez isso e deu certo. Isso não só vai servir de bom exemplo para fazer também, mas como vai servir dessa âncora, né, de valor, de caraca, isso pode me dar resultado, então eu vou fazer. E aí, né, ele fala também como essa pressão social, ela pode se dar através de pessoas influentes, personalidades influentes. Porque pessoas influentes podem exercer um efeito similar, dando sinais do comportamento desejado. E aí ele traz um exemplo aqui que eu achei bem maneiro. Ele fala que no Texas a gente tava com muito problema de jogar lixo na rua. E na estatística eles percebiam que isso era mais comum entre homens de 18 a 26 anos, mais ou menos. O que eles fizeram? Eles fizeram uma campanha publicitária com o jogador de futebol americano do Texas mais famoso ali, entre a galera jovem e tal.
E era basicamente um videozinho, um anúncio do cara lá recolhendo lixo na rua, jogando lixo no lugar certo, e ainda fala assim, né? Don't mess with Texas. Então, não mexa com Texas. Como assim? Pô, né? A gente é brabo. Cara, isso melhorou e muito o lixo na rua. Por quê? Tinha primeiro que teve essa pressão, né, de, pô, esse é o certo a se fazer, e antes não tinha muito isso, e a própria personalidade influente ali, né? E aí ele traz um outro exemplo que tem a ver com consumo de energia. Ele pegou uma região, um bairro, e ele queria entender ali o comportamento, né, e fazer com que as pessoas economizassem energia. Primeira coisa que ele descobriu: se você conta para todo mundo a média, então olha, nossa, a média é gastar, vamos botar aí em reais mesmo, né? O consumo médio de luz é R$ 200 por mês. E aí, na verdade faria mais sentido ser em quilowatt, né? Mas enfim. As pessoas que estavam acima da média de consumo, elas reduziram o consumo. Por quê? Não, mas peraí, eu tô, né? Tá todo mundo pagando R$ 100 de luz, eu tô pagando 200, eu tenho que moderar os meus hábitos de consumo. E aí isso funcionava. Só qual foi o efeito contrário que aconteceu? A galera que estava consumindo menos do que a média, eles sentiram como se eles tivessem uma gordura. Pô, tá todo mundo gastando 100, eu tô gastando 50? Então eu ainda posso consumir um pouco mais de luz, né? Todo mundo consumindo 100 kW, eu consumo 50? Eu posso consumir, eu tenho uma gordurinha aí, né? E isso foi um efeito contrário ali que eles descobriram, né? Então eles até colocaram aqui como lição: não deixe de quem está com o comportamento desejável saber que está se comportando acima da média. Só que eles chegaram numa solução para isso. Eles começaram a mandar a conta de luz para quem estava abaixo da média de consumo com um sorrisinho, uma carinha feliz, um emoji, né? Um emoji felizão. E para quem estava acima da média, uma carinha triste. E o que aconteceu? Esse nudge, esse empurrãozinho, né? O livro se chama Nudge, e ele basicamente descreve que o nudge é esse empurrãozinho que você dá para a pessoa na direção da decisão certa, sem senso de obrigação, né? Mas é só um empurrãozinho. Então, basicamente, o sorrisinho na conta, feliz, era um empurrãozinho para a pessoa manter os bons hábitos. Então, mesmo quando ela entendia que ela estava abaixo da média, ela não exercia esse comportamento de regredir a média, né? De voltar para a média e consumir um pouquinho mais porque ele tinha essa gordurinha. Ele via lá o sorrisinho e esse nudge emocional fazia com que ele se mantesse nos bons hábitos. E como é que a gente pode trazer isso para o nosso grupo, né? Além da gente divulgar os bons exemplos dos alunos, do que eles estão fazendo, do que está dando certo, a gente pode, para eles, né, quando for divulgar essa notícia para eles, isso ser acompanhado de um elogio. Pô, parabéns, continua assim. O simples parabéns provavelmente vai fazer com que ele se mantenha naquele comportamento desejado. Imagina ali no meu caso, né, que a gente está falando de frequência de post de LinkedIn. Todo mundo, a média é 2, só que tem um cara que tá postando 5 por semana. Cara, ele fala, você tá postando 5 por semana, a galera tá postando 2, cara, parabéns, se mantém assim, você vai ter resultado mais rápido. A probabilidade dele manter o comportamento é alta. Agora, se ele não tem nenhum benefício, tá todo mundo fazendo 2 por semana, ele faz 3 e não tá vendo tanta diferença, ele provavelmente vai reduzir, né? Então é importante você tomar cuidado também de como que você divulga os comportamentos que os seus mentorados estão tendo. Você não pode divulgar os comportamentos ruins, nunca. E quando você divulgar os comportamentos bons, você tem que tomar esse cuidado para não fazer a galera que já está com um comportamento excelente desacelerar. Isso realmente é um risco aí que você pode correr. Um risco que você pode correr. E aí, uma outra forma de como a gente pode usar essa pressão social ou esses nudges, né, esses empurrãozinhos para a gente conseguir comportamentos desejáveis dos nossos alunos, dos nossos clientes, é o seguinte, né? Ele mostra
que se você pergunta sobre o que as pessoas pretendem fazer, elas vão fazer mais. Exemplo, se você perguntar, isso foi uma pesquisa que teve, eu lembro até do dado, quando você pergunta para a pessoa no dia anterior a uma eleição se ela pretende ir à urna e ela diz que sim, 25% a mais vai mesmo, né? Ou seja, o simples ato de perguntar fez com que 25 pessoas a mais fossem votar. Isso numa região específica, né? Claro, isso não foi nacional e tudo mais. Mas cara, você perguntou o que a pessoa pretende fazer. Você não influenciou nada. Se eu chego lá pro meu aluno, quantos posts você vai fazer? Se ele falar 2, a probabilidade é que ele faça isso. E dá pra gente reforçar isso de uma maneira bem inteligente, perguntando quando e como eles pretendem fazer, né? Ou seja, se eu pergunto, tá, mas que horas, em que dia que você vai escrever seu post? Que dia que você vai postar ele? Que dia, quantos você pretende fazer? Tá, mas abre a sua agenda aí agora então e marca o horário. Fazer isso vai fazer aumentar ainda mais, né? E ele traz um dado muito doido. Foi 9 vezes mais as pessoas. Deixa eu te contar a situação específica que foi, né? Ele estava numa universidade e tinha uma palestra sobre a importância de se vacinar. A importância de se vacinar. E aí, no final da palestra, eles perguntavam, né? Você se pretende se vacinar? Quem dizia sim e tal, beleza? Essa ação da palestra com essa pergunta no final, 3% de fato se vacinaram. 3% só, né? E tudo bem, é um compromisso pequeno e tal. E aí eles fizeram para um outro horário da palestra. No final da palestra, eles entregaram um mapa do campus da universidade, mostrando onde é o ponto de saúde, pediram para os estudantes abrir a agenda, marcar um horário para eles irem ao posto de saúde, olharem o mapa agora e traçar a rota que eles vão fazer para chegar no posto de saúde. 28% das pessoas foram tomar vacina. Isso é 9 vezes mais do que a galera que só falou que ia, né? Então, o falar que vai já é algo importante aí que a gente pode fazer para os nossos alunos. É você perguntar o que ele vai fazer. Agora, você fazer ele visualizar melhor isso, ele diminuir, né? Gerenciar as etapas dessa execução. Então, esse exemplo do post. Tá, beleza. Eu vou postar sexta-feira. Então, quando que eu vou sentar para escrever? Mas quando que eu vou programar o post? Quando que eu vou pegar as imagens ali para compor o post? E se a gente fizer isso, cara, 9 vezes de mais chances da pessoa executar de fato, né? E aí ele chega na conclusão, então, que a gente pode estimular esses comportamentos com dicas simples e que aparentemente são irrelevantes. Todos os alunos lá do campus já eram veteranos, todo mundo sabia onde era o posto de saúde. Só que o ato de pensar na rota, pensar no horário, não tinha que marcar horário, inclusive, para tomar a vacina, tá? Mas foi esse compromisso interno ali, né? E isso aumentou em 9 vezes a chance da galera ir tomar a vacina de fato. Então, como que você enxerga que você pode usar tudo isso, né? Essas estratégias de autocontrole, esse incentivo a essas apostas entre os seus alunos, você, como mentor, né? Divulgar os comportamentos ali, pensando em gerar esse comportamento de manada, mas de uma maneira que ajude de fato eles, tomando aquele cuidado então, né? De não deixar quem está se comportando bem, quem está acima da média, quem está executando, quem está tendo resultado, não deixar ele esmurecer para tender à média. E como que você faz isso? Dando esse incentivo emocional ali, explicando que ele está acima da média e que isso é bom para ele e tudo mais. Então, hoje realmente foi algo assim que, lendo, me trouxe várias ideias de como aplicar isso nas mentorias que eu conduzo, e eu quis trazer isso aqui para você também, né, que tem cursos, tem grupo de mentoria e acaba conduzindo várias pessoas junto com você, né? Tem várias coisas aqui do nosso comportamento humano que, quando a gente entende, são pequenos gatilhos, mas que
no todo, fazem com que a gente possa dar muito mais resultado para os nossos clientes.